Variação linguística, né? Olha, variação linguística é a variação da língua. O próprio nome já diz, né? E agora, variação, o que é que variação quer dizer, né? Variação quer dizer uma parcela, assim, a gente olha assim para uma parte de um conjunto. Conjunto, no caso, é a linguística. A variação seria partes de todo o conjunto, que é a linguagem, que é estudada pela linguística. Então, variação linguística, ela basicamente representa quem nós somos. Porque nós somos pessoas diferentes umas das outras. Nós temos pensamentos diferentes, vontades diferentes. Então, quando se fala de variação linguística, é o mesmo que está falando de quem nós somos. Por quê? Nós expressamos isso por meio da nossa fala. E se a gente expressa por meio de uma linguagem, a gente expressa aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa. Até porque a língua, qualquer língua que você possa imaginar, o português, o aragonês, o libanês, ou o russo, o italiano, o mandarim, todas as línguas, elas representam uma maneira de viver, uma forma de estar, uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo. Tudo isso está representado na língua que a gente fala. Então, existe algo que foi a origem de tudo, da língua, mas que ao longo do tempo, com as pessoas se distanciando e convivendo com grupos diferentes, foi se variando. Variou tanto que criou línguas que, oficializadas por meio de documentos, são consideradas línguas, como por exemplo, as línguas em geral são consideradas línguas, enquanto que a variação já é uma outra coisa, já representa apenas a fala do povo, representa apenas o que não está escrito. Quando eu falo de variação de uma língua, quando eu falo de dialeto, quando eu falo de pronúncia, quando eu falo de tudo isso, eu estou falando de formas diferentes de realizar uma determinada fala. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, da gastronomia. A gastronomia, sabe que o México, por exemplo, ele apresenta uma gastronomia muito peculiar, assim como o Japão apresenta uma gastronomia diferente da brasileira. Tudo forma de se expressar. Por exemplo, aqui no Brasil, alguém saiba fazer um tacacá. Eu sei fazer um tacacá maravilhoso. Enquanto que a minha colega, ela faz um tacacá que ela diz que é bom, mas eu não gosto, não acho bom o tacacá dela. Eu prefiro o meu tacacá. Então, é porque ela elabora de uma forma diferente da minha. E dessa maneira, a gente apresenta variações no prato que é o tacacá, regional aqui do nosso Pará. Então, é isso que acontece com a língua também, a mesma coisa quanto as variações linguísticas, né? Que podem ser regionais, podem ser ao longo do tempo e podem se manifestar por diferentes grupos sociais, faixas etárias. A língua nada mais é do que reflexo daquilo que nós somos. Então é a partir daí, da língua também, que a gente tem que aprender a trabalhar o respeito, trabalhar a aceitação, trabalhar conhecimento também, gente. Porque, olha,
Saber, perceber de variação linguística, das formas que as pessoas falam, é conhecer a nós mesmos, conhecer nossa cultura, conhecer nossos povos, conhecer nossa história, conhecer a geografia do nosso país, por exemplo. Porque quando eu ouço um nordestino falando, eu tenho que ter uma noção de onde é que fica muito bem o Nordeste aí no Brasil, entendeu? Porque tem gente que não tá ligado onde é que fica exatamente. Até mesmo no próprio Nordeste existem as suas variações, como o baiano, o maranhense, o pernambucano, o paraibano, o cearense. Cada um vai falar de uma forma diferente, porque vivem em regiões diferentes que desenvolveram uma particularidade ali em relação à forma de falar. Isso porque eu nem falei dos interiores, que conservam bastante as formas antepassadas de falar. As novas gerações, os jovens vão sempre, são aqueles que reciclam, acabam deixando de usar algumas palavras que vão caindo em desuso por conta disso, até um dia não fazerem mais parte da língua, até que se faça uma reforma ortográfica para poder unificar tudo. Foi até bom ter falado, porque eu já estou sendo prolixa aqui no vídeo. A ideia então, chegamos ao ponto da norma padrão, da oficial, em relação à variação da língua. Qual é o certo, qual eu devo usar? A questão é o seguinte: isso tudo que eu falei é o conceito de variação linguística, o que representa para nós, que é a representação de nós mesmos, né? Enquanto que a norma padrão, ela também não pode ser menosprezada, porque ela seria o elo que nos une no entendimento, porque a língua ela veio só para nos servir de comunicação para nós mesmos. Sendo assim, ela vai servir de comunicação. Então, se ela serve de comunicação, ela precisa ser útil, ela precisa ser eficaz, porque a ideia é que a gente se entenda. Então, a norma padrão ela faz com que a gente se entenda, porque vocês sabem que às vezes é difícil a gente chegar em outro lugar e não entender a língua. A norma padrão ela vai servir para isso, para unificar as pessoas que são falantes da própria língua, que no caso vai ser a escrita que vai circular nos textos, nas mídias, vai circular basicamente nos textos escritos, em geral. Todos os gêneros escritos ali vai estar, exceto aqueles que têm a particularidade, né, como as charges, tem a particularidade de usar uma linguagem às vezes coloquial. Mas a norma culta, ela precisa ser aprendida, porque falar bem a língua portuguesa é tu saber falar a norma culta e ser bem resolvido com a sua variante e com a do outro também, não querer se exaltar ou se diminuir, apenas entender como formas diferentes de se relacionar, para que não venha acontecer aquele velha questão chata, né, que é o preconceito linguístico, que é uma idiotice quem ainda tem preconceito linguístico, porque já é coisa que ficou no século XIX talvez, mas algumas pessoas acabaram perdurando até o XX. Mas no XXI a gente está percebendo que é papo do passado. A gente está percebendo que é história do passado. Então, um pouco de variação linguística para vocês.